A paz de Deus, pessoal. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou bem. Gostaria que vocês também estivessem bem, estivessem firmes e fortes nessa caminhada. Uma caminhada que muitas vezes é difícil, mas tem muitos milagres, né? Nós tivemos tantos testemunhos esse mês e mês passado que, olha, só tenho a glorificar o Senhor por tantas obras lindas, obras de milagres, casamentos. Eu vejo muitas pessoas que se assustam com o divórcio, né? O divórcio parece que é o fim. Na realidade, para a gente que casou, realmente seria o fim, né? Nós assinamos um papel ali, é um contrato. E quando o fim desse contrato, quando alguém quer findar, aquilo dói, machuca demais. Porém, não é o fim, né? É o fim para a pessoa que quer seguir adiante. Mas para quem busca a restauração do casamento, não é o fim. E nós tivemos aí testemunhos lindos de pessoas que já estavam divorciadas e que depois de anos tiveram o casamento restaurado e se casaram novamente. Eu fico muito feliz, porque isso alimenta, né, aqueles que estão no deserto. Eu sempre falo que um testemunho é uma vitamina que dá força para quem está no deserto. Porque para quem não vê nada, para quem está ali no sofrimento, é difícil aguentar a caminhada. Muitas vezes estamos empolgados, animados, recebemos uma palavra no culto, aquilo enche o nosso coração de alegria. Daí o inimigo vem e mostra tudo de errado que o outro ou a outra está fazendo e a gente cai lá embaixo, né? A gente fica mal. Por quê? Porque a gente olha as circunstâncias, porque a gente vê aquilo que está na nossa cara. O inimigo, ele esfrega de uma maneira bem pública e notória para que nós soframos, né? Mas Deus é aquele que trabalha em silêncio. E ele vai trabalhando, daí, de repente, chega o milagre. Daí você fala, nossa, ele não demonstrava isso, né? Não tinha sinais disso, porque nós queremos viver de sinais. A gente quer ali um recadinho, né? A gente quer ali ver algo, um arrependimento da parte do outro. E o que eu mais vejo é a pessoa falando assim, ai, mas ele nem tá arrependido, ela nem está arrependida, né? Ai, mas ele nem, nossa, não tem nem vontade de voltar. A gente começa a falar daquilo que a gente vê, né? Aquilo que a gente imagina. E aquilo que a gente imagina se torna uma verdade. Aquilo que você fala se torna uma verdade para você, né? Eu vejo tantas pessoas com ideias tão erradas que eu falo, não é possível que a pessoa está vendo dessa forma e eu não estou vendo dessa forma. Mas na realidade é que, como ela está no sofrimento, ela está vendo sob a perspectiva do sofrimento dela, né? Que é destruição, que é tudo de ruim, tudo escuro, aquela tempestade arrastou tudo, não sobrou nada. Então é difícil enxergar um sol, né? Um dia feliz, é difícil. Só que se a gente ficar olhando só o que está ruim, ele vai se ampliar em nossa vida. A gente tem que olhar o que o Senhor vai fazer por nós, mesmo ainda não acontecendo. E quando a gente faz isso, a gente vira a chave na mente. A nossa mente, ela é terrível, né? Você imagina e você acredita. Tem pessoas que elas imaginam, elas acreditam e elas afirmam que aquilo é verdade. Ela fica o tempo todo afirmando que aquilo é verdade. Quando ela descobre que não é, ela fala, nossa, fiquei o tempo todo enganada. A pessoa, ela cria, né, algo na mente e ela coloca aquilo como verdade verdadeira, né? E ela se apega nisso. Eu vejo muitas pessoas com pensamentos completamente equivocados em relação ao marido que se foi, à esposa que se foi, em relação aos filhos, em relação ao que está fazendo, que está feliz, que posta na rede social. Gente, é tanta enganação e vocês ficam caindo. Vocês caem nessa armadilha que o inimigo preparou para vocês e vocês caem como patinhos. Né? A gente tem que olhar adiante. Eu sempre falo para vocês, se vocês ficarem olhando o que os seus olhos teimam em ver, vocês vão rodar no deserto. A gente tem que ver o espiritual, né? De que forma? Eu vou orar ali, nem aconteceu ainda, mas eu vou orar como se já tivesse acontecido. Eu vou profetizar na minha vida. Eu vou orar para que meu esposo seja liberto, para que minha esposa seja liberta. Porque não é fácil. Muitas vezes, quando a gente está passando por um deserto, não é só o deserto da restauração do casamento ali, né? Da destruição familiar, não. Vem uma enxurrada de coisas, né? Eu sempre falo que o inimigo, ele entra por essa brecha aí que é mais fácil.
Ele entrou ali para destruir o casal, enfraquece toda a base da casa. Daí vem problemas financeiros, vem também problemas de saúde, problemas familiares e ali, né, aquela enxurrada de coisas. Às vezes você não sabe nem o que pensar. Porque a sua mente, ela tem tantos problemas que você não consegue parar. Daí você fala, ai, Deus não fala comigo. Não, ele fala, o tempo todo ele está falando com você. Mas a sua mente está tão carregada de tantas outras coisas que você não para prestar atenção. Esses dias, eu postei no blog o testemunho da Edna, né? Ela fala que o marido pediu para voltar e ele diz que foi Deus que mandou ele voltar. Foi Deus quem o trouxe, né? Ela já estava casada ali quando aconteceu a separação, em 2021, ela já estava casada há quase 15 anos. E o marido começou a falar, né, em separação, em falar que não aguentava mais as brigas, aquela conversa de sempre, né? Depois saiu de casa, foi morar com uma mulher mais velha, com uma condição melhor, né, uma condição financeira melhor, e depois se arrependeu, pediu para voltar. Porém, o inimigo já tinha colocado aquele gostinho, né, vou viver a minha vida como eu quero, vou ser feliz. E aí foi só ladeira abaixo, como se diz, né? Só a derradeira. Por quê? Porque nesse período ele não conseguia se desvencilhar dessa mulher. E a nossa amiga, né, a Edna, ela disse que ela acabou, de minha esposa, ela acabou sendo amante, porque daí ele foi morar com essa mulher, assumiu ela, como se não tivesse nada com a família, né? E deixou ela e a filha dela, a filha deles, né? Hoje a menina tem 16 anos. Ele nunca deixou de ser o provedor do lar. Sempre ele foi atencioso, carinhoso, cuidadoso com a filha. Porém, ele não conseguia voltar para casa. Ele às vezes queria, mas não conseguia. Por isso que eu falo, nós temos que orar pela libertação, né? Porque um cego não enxerga, gente. Um surdo não escuta. Você fala, mas será que não tá vendo? Está na cara. Não vê. Não vê, eu digo que não vê. Não adianta você falar para a pessoa enxergar, não adianta você querer conversar, você querer ser o Espírito Santo na vida dele ou dela, que não vai resolver. Não vai resolver. Então, o que você pode fazer? Eu posso orar, né? E ela começou a orar, começou a buscar pela restauração do casamento dela, que ela viu que estava muito errado. Por quê? Porque às vezes ele queria voltar, mas algo o prendia, né? Você vê que é uma luta, uma guerra espiritual. E o tempo foi passando, né? 3 anos, né? Eles ficaram nisso. E quando foi em julho agora, né? Que já tinha se passado o tempo e tal, ele ligou para ela. Chegou, na realidade, ele chegou na casa dela chorando, ajoelhou e pediu que orasse com ele. E pegou uma Bíblia. Olha só, a pessoa está tão perdida no mundo, mas ela lembra, né? Que tem um Deus. Ela lembra que tem ali a palavra. E falou que viveu muitas sujeiras, que se sentia sujo, que tinha nojo das coisas que ele tinha feito na rua. E, né, a esposa, muito sábia, falou, não, vamos orar assim. Oraram. E o que aconteceu? Ele pediu para voltar. Ele pediu para voltar e ele falou que foi Deus que o trouxe, né? Deus que mandou ele voltar. Então, a gente tem que acreditar no impossível, porque ele não tinha forças para sair disso. Por mais que eu sei que no fundo ele amava a família, ele amava ali o ser pai, né? O ser o provedor, mas algo ali na rua não deixava. E a gente sabe o que é, tem a opressão, tem o inimigo agindo, né? É aquela coisa, o inimigo não vai querer perder fácil, de jeito nenhum, ele vai querer cada vez mais segurar a pessoa. E ela falou, né, que ela tinha feito um propósito com Deus, se ele passasse um mês em casa, ela enviaria o testemunho dela. Olha só, uma mulher de fé. Por que ela falou esse tempo com o Senhor? Porque ele ficava, né, na dúvida se ele queria voltar, mas não conseguia. Ela falou, bom, se ele ficar um mês, nós vamos ficar orando, nós vamos ficar buscando, que eles estão orando e buscando todas as noites, né? Eu vou enviar meu testemunho. Então, vocês percebem que no mandado de Deus, todos têm que obedecer. E ele obedeceu, porque ele sabia que ele não tinha saída para a vida dele, e ele obedeceu. Né? Ele não voltou, olha, eu te amo, eu te adoro, você é a mulher da minha vida, eu não consigo viver sem você, não. Ele falou, foi Deus que me trouxe. Eu preciso sair dessa sujeira, eu preciso sair desse lamaçal do pecado que eu estou. Ou seja, a consciência voltando, o homem começando a enxergar, os ouvidos
sendo destampados para ouvir a voz do Senhor. E ele pegou uma Bíblia, a palavra, muito poderosa, né? Vamos orar aqui, porque eu preciso, né? Ele realmente quis o encontro com Deus. Pelas forças dele, não, porque foi Deus que mandou. Então o Senhor vai encurralando, o Senhor vai lá criando caminhos para que a pessoa retorne, para que a pessoa entenda o que é o certo. E é isso que eu falo para vocês, é oração. A oração é tudo. Deus faz da melhor maneira possível. Só que a gente tem que acreditar. Eu vejo pessoas tão desanimadas. Ah, hoje eu estou tão desanimada. Ah, sabe, se tem tanta força para falar que está desanimado, por que não fala, não, eu estou desanimado, mas eu vou orar. Hoje eu vou buscar, né? O dia que você estiver mais desanimado é o dia que você tem que buscar mais. Ah, eu estou desanimado. Então hoje eu vou. Mesmo eu não querendo ir, eu vou pro culto, eu vou ouvir a palavra. E eu tenho absoluta certeza que o Senhor vai te dar respostas. O Senhor vai tirar a angústia do teu coração. O Senhor vai te colocar ali para cima. Falar assim, não, ó, sou contigo. Não solto a tua mão jamais. E você vai voltar assim, olha, voando para casa. Quantas vezes eu fui num culto chorando, acabada, que eu não tinha nem palavras para orar, eu só chorava. E o Senhor vinha e renovava minhas forças e eu voltava assim toda poderosa, porque o Senhor tinha dado aquela força para mim. Eu voltava feliz, eu voltava cantando, sabendo que os meus passos o Senhor estava guiando e o meu futuro pertencia a Ele. Eu tinha que confiar que o meu futuro, ele faria o melhor, independente do que fosse. Então, para de ficar olhando rede social. Rede social não é base para nada, né? A gente pensa que, ó, tá feliz, tá postando, né? Para de se machucar. Tem gente que é masoquista, né? Gosta de ver, gosta de saber, ah, eu preciso parar com essa mania. Não é mania, não. Não é mania, não. Você quer olhar porque você quer sofrer. Daí, quando você sofre, você chora, se desespera, se enfraquece, né? E é mais fácil de desistir. Para de olhar. Viva a tua vida com Deus. Viva um horizonte diferente, né? Para de querer saber, para de querer se torturar. Saiba apenas o que o Senhor te mostrar. Porque eu te garanto que quando acontecer a restauração do teu casamento, você vai saber de muito mais coisas. Foi o que aconteceu comigo, aconteceu até com a Ananda. Depois eu vou até falar para a Ananda, né? Que a Anandinha é nossa parceira aí há muito tempo. Das antigas, teve o casamento restaurado há muitos anos e depois do casamento restaurado, depois de filhos dessa restauração, ela descobriu com quem o esposo estava, quem que era uma pessoa muito próxima. Ela ficou decepcionadíssima. Mas o que eu falei para ela? Você vai abrir mão de tudo que você conquistou? Isso aí foi passado. Agora é daqui para frente, né? Passado já passou. Deus restaurou o teu casamento, você já o perdoou, mesmo que você não sabia quem era, acabou pra frente. Então a gente tem que entender que às vezes o Senhor não nos mostra para que nós não paramos no meio do caminho. Só que o inimigo, ele vai fazer o tempo todo com você. Ele vai te mostrar, ele vai estampar o pecado na tua cara, ele vai jogar as coisas de ruins que estão acontecendo, porque ele quer que você desista. Mas você não vai desistir. Por quê? Porque Deus tem o melhor para você. Segue Deus. Para que você vai dar ouvidos ao inimigo? Segue Deus. Hoje tá ruim, amanhã vai estar melhor. Depois de amanhã você vai estar mais forte. E assim, cada dia mais você vai se fortalecendo com a palavra, no direcionamento de Deus. Eu sempre falo que é igual Alcoólicos Anônimos. Uau, só por hoje. Senhor, me ajuda só por hoje. Senhor, me dê força só por hoje. Porque aí você não fica, né? Traçando um caminho longo, né? Porque tem gente que fala, nossa, eu vou ficar muitos anos no deserto. E eu, Deus que me livre. Eu falava, eu quero sair hoje, se puder sair agora, né? Não vou ficar ali traçando, montando tenda para eu morar no deserto. Deserto é lugar de passagem, não é lugar de morada, não. Quem tá querendo morar está errado. Então, façam isso, né? Eu sei que muitas vezes tem dias que são dias mais difíceis, mas jejuam, vão jejuar, né? Quando a gente jejua, a gente mata a nossa carne, que a gente fica até fraco para falar. Eu vivia no jejum. Às vezes eu tava até fraca, não queria nem conversar, né? A pessoa vinha falar uma fofoca para mim, eu não queria nem saber, porque eu não queria conversar, né? Eu estava ali tão focada que eu tirava todas as coisas do externo para eu focar só naquilo que eu queria. Então, o exterior para mim não importava. Alguém vinha falar alguma coisa, eu nem prestava atenção, porque eu já não queria nem responder. Então, jejuem, né? Nós temos o e-book do jejum. Quem quiser, tem um link aqui abaixo que explica certinho como jejuar, os horários, os tipos, tem as orações, tudo mastigado para vocês.
Quem quiser só clicar aqui no link. Temos também o blog que tem testemunhos, que tem jejuns, tem um monte de coisa que vocês podem também acessar e ter todo o conteúdo. Mas eu falo para vocês, se juntem com quem tem o mesmo objetivo. Não fique ouvindo coisas que você não quer. Ah, não, nem vale a pena. Ah, não, toca sua vida para frente. As pessoas vão falar isso. Sabe por quê? Porque as pessoas nos amam, elas não querem que a gente sofra. Então, quanto mais você mostrar o sofrimento, mais essas pessoas vão falar mal do outro. Gente, eu estava no deserto, mas vocês acham que eu queria que falasse mal do meu marido? Eu não queria que falasse mal dele, não. Eu ficava até com raiva quando falava. Então, parem de mostrar o sofrimento para as pessoas. Chore para Deus, chore no seu chuveiro, feche a porta do seu quarto e vai orar e vai chorar para Deus, porque é Deus que faz o milagre, é Ele que vai resolver a sua situação. Amém? Então é isso que eu queria falar. Temos muitos testemunhos, glória a Deus por isso, e eu creio que em breve será o seu. Amém? Que Deus abençoe todos vocês e que tenhamos todos uma linda e uma ótima semana.